a invenção da mitologia. Persuadir, enfeitiçar, encantar. Estamos falando do modo como Platão concebe a cidade perfeita. Lembrando, ele trabalha também sobre Orfeu, ok? Lembra quando eu disse para vocês que os poetas como Homero e Orfeu eram considerados teólogos? Isto mesmo. Então esquece essa balela de que teólogos não têm valor ou importância para um estudo crítico do cristianismo, porque são desonestos. Não. Quem inventou esta desgraça, esta miséria, esta porcaria da doutrina de Bíblia com a palavra de Deus foi o infeliz do Lutero. E aí deixa as pessoas completamente com a cabeça perdida, porque um crente é um analfabeto funcional. O crente ou é analfabeto funcional ou não é crente. No mundo antigo não havia nem de se falar em teologia. Quem cumpria o papel de pensadores dos deuses eram os poetas e, através de formas, tipos, léxios, mimeses, ok? Diegeses e poeses, eles tratavam acerca das intervenções dos mitos, ok? Em relação às estruturas políticos sociais. É aquela em que os cidadãos estão persuadidos, enfeitiçados, encantados. São zumbis. Algo muito atual, inclusive. Esta seria a única política do mito da cidade dos filósofos. De modo que a mitologia, encantada pelo legislador e difundida pelo rumor incansável, lavagem cerebral, que não cessa de invadir o Estado modelo, se identifica cada vez mais com um projeto propriamente político. Só aqui já dá um bom debate. Só aqui a gente perderia aí uns 20 minutos. Mas você está conseguindo entender? O professor explicou, pessoal, outra vez para vocês, o conceito de mito. Vocês lembram que eu expliquei para vocês o conceito de mito? Eu disse, mito é uma narrativa fantástica, uma narrativa que tem por objetivo, de fato, despertar o interesse de uma audiência, porque tem um objetivo claro e preciso, explicar a origem de alguma coisa. Olha, professor, o mito cosmogônico tem por objetivo explicar a origem do universo? Não. Não e não. Mas por que não tinha, professor? Porque, de alguma forma, esses autores não tinham uma visão mais científica do que poderia ser os universos. Apenas contemplavam duas ciências, podemos chamar, antigas, que procurava compreender, mas sem os instrumentos que nós temos hoje, era a astronomia e a astrologia. Portanto, por narrativa fantástica, queremos dizer o mito de fundação. Projeto que vai se tornando claro desde a República até as leis. Mas, professor, o que é um mito de fundação? É um mito criado com o objetivo de intervir, influenciar, contribuir ou explicar como uma determinada potência, cidade, grupo, sociedade, república ou império está se construindo. Através de um mesmo grande mitologema, a narrativa da autoctonia fenícia ou sidônia. Em A República, que distingue a má imitação da boa mimesis, Platão desenvolve a teoria da mentira necessária, o fármacon crésimon. Ou trans significa transpõe-se como pode ter sido. O mito de intervenção, o mito de fundação, tem por objetivo também mudar
a mentalidade dos seus audientes. A bela mentira útil. Fazer com que uma determinada audiência, ou grupo, ou a massa convirja para o projeto em si. Será preciso fazer com que os magistrados e depois, se possível, o resto da cidade acreditem. O mito sempre está carregado de coercividade, isto é, de uma mensagem amplamente divinatória que identifica os poderosos e, portanto, sem esta base fundamental, vamos chamar o tripé, que eu já expliquei para vocês, né? É o mítico e, portanto, literário, a retórica, porque toda narrativa tem um fim e, portanto, convencer. Isso nós tiramos não só de Sócrates, Platão, mas, sobretudo, de Aristóteles em A Retórica. Ok? Ele vai trabalhar muitas coisas boas em relação a isso. Narrativa fenícia, que já aconteceu em muitos lugares, como disseram e fizeram crer os poetas, mas que não acontece hoje, que talvez nunca aconteça e que é bem difícil de tornar convincente. Então, você já compreendeu? Quando você estiver lendo uma narrativa, por exemplo, de um mito fundando uma cidade ou criando um planeta, para você entender, né? Colocando as bases. Vou dar um exemplo. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Não existe absolutamente nada de literal, não existe absolutamente nada, ok? Nessa cosmogonia. Portanto, é cosmogonia, não é cosmologia. É que existem 3 tipos de homens e 3 classes de cidadãos: ouro, prata e ferro misturado ao cobre. É preciso persuadi-los de que, cita-se Platão, toda a educação e instrução que receberam de nós e da qual acreditavam experimentar e sentir os efeitos, não passam de um sonho. A narrativa de uma classe de sacerdotes que está sobrecarregada de um mito fundador pela cosmogonia tem por objetivo apenas retratar o processo pela qual um determinado grupo social está se organizando ou uma classe dominante estruturando um determinado projeto. Na verdade, eles foram criados e educados no seio da terra, de onde saíram com suas armas e seus equipamentos. Que depois de tê-los inteiramente formados, a terra, sua mãe, os deu à luz, e que por isso devem olhar a terra onde vivem como sua mãe e sua ama. A ideia de mito para o narratólogo, para o diegeta, para o historiador, se ele pensa de forma como eu vou falar aqui, está totalmente errado. Ou seja, o mito não é simplesmente o conto ou reconto de fábulas. O mito não é só isso, ou não é isso. O mito, na verdade, tem como pano de fundo a própria narrativa de fundação, das origens. As origens do quê? De um fato propriamente natural, real, fático. Agora você entendeu aqui o que nós entendemos, o que o autor vai entender sobre o quê? O mito tem para o narratólogo, para o mitógrafo, para o poeta, para o historiador, e aí para o historiador clássico, né, a autoridade de um fato natural. Então é evidente que você não é nenhum bobo, não é possível que você é daqueles crentes que acreditam em Santíssima Trindade, né, num Deus de 3 cabeças ou 3 personalidades. Não é possível que você seja daquele que acredita que historiadores que criticam que o cristianismo, com base nos evangelhos, nada mais é do que um projeto, mas olham para o Antigo Testamento e pressupõem ou defendem também o mesmo, que eles não têm fundamento no que estão falando. Aí não pode, né? Não é à toa que no hino nacional brasileiro chamamos de pátria amada, mãe gentil, mito para onde você olhar. Defendê-la se for atacada, verás que um filho teu não foge à luta.
e considerar os outros cidadãos como irmãos, oriundos como eles do seio. Todo mito fundador, ele está, olha, ligado e inerente a uma persuasão, que é a própria retórica, ok? A uma teologia e a uma teleologia. Ou seja, aqueles que, de alguma forma, recebem uma narrativa, né, ou uma narrativa de um evento, por exemplo, que está sendo utilizado como forma diegética, e essa tradição acaba transformando isso em uma teologia, pois acredita, a partir de sua recepção, de que de fato houve um homem milagroso que andou sobre águas, que de fato acalmou tempestade. Mas, acrescenta Platão, daremos uma versão corrigida dessa mitologia. Se eu tenho que presumir que as narrativas dos evangelhos, algumas delas são mitologias, e aqui preste atenção, eu estou falando mitologias no sentido de invenções teológicas, ok? Tipo, por que Jesus expulsa uma legião de demônios de um endemoniado gadareno? Olha, mas espera aí, Jesus poderia ter expulsado um demônio de uma legião de galileus? Jesus poderia ter expulsado uma legião de demônios, por exemplo, de grupos árabes que estavam ali em Arcabarom ou Petros? Jesus poderia ter expulsado uma legião de demônios, por exemplo, por que não? Dos moradores de Séforis, seforianos. Mas Jesus não expulsou esse demônio dessas pessoas. Não há uma narrativa de Jesus expulsando. Por que? Mas professor, isso é irrelevante. Não. É assim que se constrói uma análise, é assim que se constrói uma hipótese, é assim que se levantam questões que devem ser respondidas. Eu não posso permitir que outras narrativas fiquem construídas e simplesmente intocáveis. Então eu tenho que procurar responder isso dentro da gênesis desse texto, desse evento. Ora, será que houve um homem mesmo que expulsou demônios? Será que houve um homem que teve um encontro com uma legião em Gadara, de um gadareno, e que ordenou que, de fato, esses demônios saíssem do corpo de... Aliás, os demônios não só saem, os demônios pedem para se retirarem, se jogarem em porcos que ali passavam, em suínos, e se atirassem no abismo. Pois pode acontecer que de um homem de ouro nasça uma criança que não se lhe assemelhe, um rebento de prata ou ainda de ferro e cobre. É preciso fazer uma triagem a cada geração, promover uns, passar outros para a classe inferior. Ah, Platão, por que te amam tanto? Bem, se você acredita que essa teologia, que isso é teologia para transformar Jesus em um milagreiro, eu lamento informar a você, teólogo e historiador da desmitologização e desteologização. Lamento, você está absolutamente errado. Nesse momento, evidentemente, de dramatização, nesse momento em que o escritor deste texto, ele está narrando esta história, ele agora não é um narrador consciente, ele é um narrador observador. Mas é um narrador observador que tem por objetivo transsignificar a realidade de um poder que é dado a um indivíduo para determinar, inclusive, que legiões se dissipem com a sua presença mediante a sua autoridade. Existe um oráculo segundo o qual o Estado morrerá no dia em que for governado pelo ferro e pelo cobre. Vespasiano. Vespasiano, quando chega em Gadara, e alguns que estavam ali causando terror, o pavor, sobretudo, não só gadarenos, mas, sobretudo, sicários e zelotas, que onde passavam, transformavam tudo num fuzuê,
E esses gadarenos que ali estavam, reconhecendo o poder e a autoridade de Vespasiano II, o Joséfo, que o doutor Chevita disse que tem 10 volumes e leu, né? E Joséfo, presenciando esta cena, narra claramente que os gadarenos acabam se submetendo ao poder, ao domínio, não só de Vespasiano, mas de quem? De Flávio Joséfo, que é praticamente o oficial e autoridade que governa essas províncias. Mas Gentalha. Conheces algum meio, pergunta Sócrates, para fazer com que se acredite nesse mitos? nesse caso aqui, nós temos uma dupla personalidade. Nós temos um Flávio Joséfo, cuja narrativa indireta está ali como um narrador, observador, mas sem, de alguma forma, perder o seu foco. Mas, principal, nós temos a figura maior, que é o Messias. Professor, quem é o Messias? É o Jesus de Nazaré, ué. É o Messias. É o Messias, o Jesus de Nazaré, que chega lá com uma espada, que chega lá com um escudo, com uma coroa. Ué, professor, Jesus não tinha espada, não tinha coroa. Ah, é mesmo? Ah, ele passou a ter, né? É? Não. Que Messias é esse, professor? Eu estou falando do Messias Vespasiano. Esta frase é talvez a mais importante do capítulo. Que ao chegar ali, inclusive, grupos de dissidentes vão pedir a Vespasiano para que possam se retirar e saírem fora da cidade. Como vamos fazer com que isso aconteça? Como vamos encantar, enfeitiçar, hipnotizar os homens? Eles vão acreditar nisso? São tontos a essa medida? E esses vão descendo por precipícios abaixo e vão batendo em retirada. Mas, lamento, o texto não tem absolutamente nada para transformar uma personagem em um indivíduo mágico e poderoso, porque não tem um Jesus histórico para o narrador. O que tem é uma personagem que está cumprindo um papel de transsignificar o poder do imperador Vespasiano. Conheces algum meio, pergunta Sócrates, para fazer com que se acredite nesse mito? Esta é só uma das narrações. Nenhum. Pelo menos para a geração de que falas. Mas talvez se consiga persuadir seus filhos, seus descendentes e os homens do futuro. Você começa a entender, primeiro, Tácito, Suetônio, Plínio Jovem, Plínio Velho, nós temos Filo de Alexandria. Nós estamos falando de figuras que estão dentro do cenário mais antigo ou mais tardio, que, de alguma forma, sabem como, de fato, construir e reconstruir uma república. Isso é Torá na veia. Não estou dizendo que haja qualquer relação entre Torá e o pensamento de Platão. Não, nunca se tocaram. Nem a Torá conhece Platão, nem Platão leu a Torá. Estamos diante de uma Roma que está vivendo uma catástrofe econômica e política. E essa catástrofe econômica e política, senhores, está acontecendo, sabe por quê? Porque escolas judaicas estão, de fato, desenvolvendo insurgência, estratégias, projetos, não só de tomada do poder, mas como não estão perdoando nem mesmo seus dignatários. É que ambos beberam da mesma fonte, a política da gestão pública persa. Vocês estão pensando que os zelotas perdoavam judeus? Platão sistematiza, a Torá é um ensaio. Vocês estão pensando que os zelotas, quando chegavam numa aldeia junto com os sicários, eles, na verdade, diziam, tem um cafezinho aí, você poderia me servir um cafezinho? É porque depois que eu tomar o seu cafezinho, comer o seu pão, eu vou tacar fogo aqui. Aliás, não só tacar fogo nas aldeias, não. Inclusive, pasmem, não foram esses mesmos sicários que incendiaram Gadara? Ah, não, professor, o senhor está inventando, professor. Eu estou? Então, quem inventou foi Joséfo.
A Torá é assim: mito, mentira, encantamento, feitiço político para controle da população. Então você, aliás, que diga-se de passagem, só em um dia, foram mais de 600 mortos. Deu para você entender? Então, senhores, a teologia não tem como dar explicação. Os teólogos, os historiadores do Jesus bostérico, do Jesus histérico, do Jesus marxista, eles não têm como ter uma resposta. Porque se eles disserem, não, existe uma teologia porque querem transformar um Jesus histórico em um anerteos. Não, lamento, você está absolutamente equivocado. A primeira geração acreditou? Não. Porrada nela. A própria transsignificação, a própria transposição diegética do fato histórico natural representa que o objetivo não é transformar uma personagem fictícia, literária, em um ser poderoso. Ele já é poderoso. Zacarias 13. Todo profeta que se levantar, pai e mãe, deve transpassar a espada. Mate esta corja profética. Mas os filhos, os netos, esses vão comer na nossa mão. A ideia não é transformá-lo em um herói que vai, de alguma forma, ser aceito por uma massa. É o contrário, ele já foi aceito pela massa. Eu fico rindo. Tá dando para você entender? O tempo da persuasão ainda está por vir. E o filósofo de A República, voltado para o paradigma erguido no céu luminoso, contenta-se em emitir um voto. Deixemos nosso mito seguir seu caminho, como bem convier ao rumor.